Boa tarde, bem-vindos ao nosso podcast sobre o projeto social Meia Lua. Hoje temos 2 convidados super importantes. Hoje abordaremos o tema que é o impacto da anemia falciforme nos doentes e nas famílias. E para este nosso encontro temos aqui o convidado Dr. Antônio Teta, que é licenciado em Medicina, especialista em Pediatria e Hematologia Pediátrica, professor universitário da Universidade Piaget. Temos também aqui a Delmise José, estudante universitária do 2º ano de Direito e portadora da doença da anemia falciforme. Muito bem-vindo ao programa, muito bem-vindo ao nosso projeto. E é com elevada estima e consideração que recebemos cá para abordarmos um tema muito importante e importante não só para a sociedade, mas também para o nosso projeto social. Vou começar com a Delmise José, por ser uma mulher, doutor Teta. E vou passar a palavra para a Delmise José, vai contar-nos um bocadinho da sua história de vida, adaptação, crescimento e desenvolvimento. Ok, boa tarde, excelentíssima princesa e luz doutor Teta e caríssimos telespectadores. Como já mencionado, eu sou a Delmise José, tenho 19 anos de idade e estudo o 2º ano do curso de Direito da Universidade Lusíada de Angola. Bem, ao longo dos meus anos de vida, eu pude dizer que a anemia falciforme é uma doença bastante complicada, é bastante imprevisível. É como ter o teu corpo como inimigo, né? Mas antes disso, vou começar por dizer o que é a anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética, crônica, que começa por transformar as suas células em formato de foice. Por isso, causa dores horríveis e outras complicações como infecções, úlceras, o risco de AVC. Então, eu pude ser acompanhada por excelentíssimos médicos desde a infância. Um deles é o Dr. Teta, graças a Deus. E, infelizmente, sempre foi muito difícil conviver com essa doença. Sempre senti-me como ovo ou muito translocada. Porque, inicialmente, acho que eu fui a primeira pessoa da minha família, bem nesse núcleo, a ser bem diagnosticada com anemia falciforme e a mostrar os riscos que a doença poderia causar, né? E os meus pais eram tidos como frescos e passaram por muitos sustos, muitas situações. Então, é um alívio poder estar aqui a compartilhar sobre essas experiências. Muita gente tem dificuldade de falar sobre a anemia falciforme. Sempre foi um tabu e até agora eu não entendo porquê, pois é algo que precisa ser falado. É uma doença bastante subestimada, mas é bastante perigosa. Pois nós vimos que normalmente as crianças ou pessoas que têm anemia falciforme são chamados de maneira vulgar de mongoloides ou celosos e não é assim. É como se todo o dia fosse uma luta. É como se tu só tivesses a usar 50% do teu corpo, tu não estás 100% carregado. Exatamente. Então eu sempre fui aquela pessoa muito limitada na comida, nas brincadeiras. E quando eu crescia, tinha muita dificuldade na medicação. Por exemplo, os meus pais tinham que mandar vir o hidroxidureia da África do Sul. E eles compartilhavam com outros pais de portadores com crianças que têm a mesma doença. Graças a Deus agora já não é esta dificuldade toda para se ter o remédio. Porém, ainda é caríssimo, né? É muito complicado, tu tens que ter uma medicação e tu tens que gastar 79 mil ou mais para tu poderes sentir um pouco melhor o teu corpo, evitar as crises. E nem todos os doentes da anemia falciforme, pelo que eu pude ver, adaptam-se da mesma maneira ao remédio. E o remédio tem como é que eu posso dizer? Como qualquer remédio, né? O hidroxilado também tem efeitos colaterais, pode causar, por exemplo, a gastrite, as náuseas, a perca de cabelo. Então, é
uma doença difícil de lidar, mas a pessoa sobrevive. Eu gosto de dizer que cada doente da minha falciforme, cada portador da minha falciforme é o verdadeiro vencedor, de verdade. São guerreiros. Então, parabéns pelo projeto. Tens uma luz em casa. Sim. Então, é isto. Houve diversas situações. Por exemplo, vou começar por contar uma história que aconteceu em 2019, se não estou em erro. Era o dia do aniversário da minha irmã e normalmente alguns médicos receitam que se faça a penicilina benzatínica para infecções, né? Então, eu tomava penicilina benzatínica normalmente. Graças a Deus eu tenho a bênção de ter uma madrinha que é enfermeira. E às vezes ela ajudava-me e dava-me a medicação. Só que naquele dia nós fomos a uma consulta de rotina clínica. Então a minha mãe disse, olha, já estás aqui, aproveita e vai já tomar a medicação, a penicilina benzatínica. O que é que ocorreu? Eu fui tomar a medicação e normalmente eu odeio hospitais. Então era tomar a injeção e ir logo para casa. Só que a pessoa quando toma a injeção tem que ficar uns minutinhos deitados, né? E aquele minutinho deitado, eu tentei fingir que estava tudo bem. Só que assim que eu levantei a dizer para minha mãe para irmos embora, o mundo todo começou a girar, o coração acelerou, depois parou, uma série de tonturas, zumbido no ouvido. E a enfermeira olhou para minha mãe e disse, olha, ela está a desenvolver uma reação alérgica ao remédio e é perigosíssimo, tens que ir à farmácia pedir um antialérgico, pois não tinha o reagente lá, que é um enormíssimo erro, né? Então a minha mãe naquele dia encarnou o flash, foi em menos de 5 minutos à farmácia, tive que passar o dia todo de observação e era um dia bastante especial para mim, era o aniversário da minha irmã mais velha, um beijo para ela já agora. E queria comemorar, só que infelizmente foi um dos sustos e alertar aos pais que têm crianças que têm anemia falciforme. E tomem esse remédio, penicilina benzatínica e todos os derivados. Confirmem sempre se tem um reagente. Não façam em qualquer lugar, porque é uma crise ou é uma reação alérgica que vem do nada, assim como as crises, né? Então, só para ver, essa doença é cada dia uma surpresa, cada dia uma nova etapa, cada dia uma nova surpresa. Então, o conselho que eu dou é às pessoas que têm anemia falciforme, aprendam a ouvir o vosso corpo. Aprendam a ouvir os vossos médicos. Se os médicos dizem o exercício tem que ser moderado, acredita, o exercício tem que ser moderado. Se o médico diz a alimentação tem que ser regrada, de fato, a alimentação tem que ser regrada. Como eu já havia dito antes, a minha infância foi como o ovo mesmo, foi bastante complicada. Diversas situações tive que fazer. Ao longo da vida acho que já fiz 8 transfusões ao todo. E a última foi catastrófica, traumática, infelizmente. Mas graças a Deus conseguiu superar. Estou aqui vivíssima. Então é sempre um desafio, é sempre uma etapa. Os pais não subestimem essa doença. Conversem com as vossas crianças sobre isso. Aprendam a ouvir o vosso corpo. Respeitem os médicos. Respeitem os conselhos dos médicos, por favor. E tomem a medicação. Controlem a vossa alimentação. E pronto, dá para viver atualmente com a medicação, com a alimentação, tendo uma vida assim bastante regrada e controlada, né? Mas ainda assim feliz. Eu consigo ter uma vida tranquila. Graças a Deus, as crises já não são a mesma quanto antes na infância. Estou a desenvolver, né? Estou a desenvolver, graças a Deus. E aprendi a lidar, já sei respeitar o meu corpo, coisa que eu não fazia antes. Já sei ouvir os meus limites. E é tudo. Vai gerindo. Muito obrigada, Delmise José, pela sua experiência, pela sua história. Realmente, a doença da anemia falciforme é uma faca de 2 gumes, eu tenho dito sempre. E todo cuidado é pouco, toda atenção é pouco para os nossos pequeninos, para os doentes que convivem com essa doença e também os seus familiares que têm acompanhado os seus filhos ao longo dessa trajetória. Não tem sido fácil, mas eu digo que também que com Deus nada é impossível. A seguir eu vou passar para o Dr. Teta e o Dr. Teta vai abordar melhor sobre este tema, porque sendo especialista e pediatra e hematologista,
tem muito a dizer-nos sobre a doença da anemia falciforme. Dr. Teta, a palavra é toda sua. Primeiro, muito boa tarde. Agradecer a Dona Princesa por ter me convidado a participar nesse programa. Agradecer ainda por ter me convidado a abraçar o desafio no projeto social, Meia Lua, e porque a gente sabe hoje a anemia de células falciformes não é um problema só de saúde pública, mas também é um problema social que acarreta consequências, mutila famílias e por aí fora. Nós tivemos que falar da anemia de células falciformes ao mundo, mas vamos ser breves. O mundo é este também, coincidentemente, faz a minha trajetória. Um dos exemplos vivo no coincidentemente. Agora que ela estava a falar da Elmise, eu estou a ver quem é a Elmise, não estava a ver. E talvez a Elmise não se recorda quando eu comecei a segui-la. Quando fez com a mamãe, pergunta a ela, desde a Orton, muito pequena. Eu estava a falar, eu estava a buscar quem é, mas agora estava a ver que é a Elmise. Me deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Falando da anemia de células falciformes, é uma doença, a doença mais frequente e comum hereditária que acomete os glóbulos vermelhos. Acomete os glóbulos vermelhos por quê? Porque é uma doença da hemoglobina. Há uma alteração a nível molecular da hemoglobina por uma substituição de alguns aminoácidos. Vamos tentar falar uma linguagem que as pessoas entendam. E isso faz com que, em certas condições desfavoráveis, despoletam aquilo que nós chamamos crises ou eventos agudos da doença. Dentre elas, as crises dolorosas, anemia, os olhos amarelados, o aumento do baço, pois temos muitos doentes com a barriga um pouco distendida. Epidemiologicamente, a doença encontramos no mundo fora. É mais frequente em África. Cerca de 80% dos doentes com anemia de células falciformes encontramos em África. Os restantes 20% encontramos espalhados por mundo aí fora por causa dos afrodescendentes. Também encontramos na Índia e na Península Arábica. Em Angola, particularmente, temos mais do que 20% do traço e nascem anualmente entre 2% a 3% dos doentes. Como disse, que é uma doença que mutila, acarreta danos em condições desfavoráveis. Ele tem 2 braços. Tem um braço que acomete a hemoglobina, quer dizer, baixa os níveis de hemoglobina, aquilo que nós denominamos anemia. O doente pode morrer por falta de sangue. No outro braço é aquilo que nós falamos, os eventos agudos da doença, que é as crises dolorosas, dores nos membros, estamos a falar das pernas, os braços, inflamação dos dedos, inflamação das articulações, dor no peito, que é no tórax, e pode eventualmente também cursar na primeira década de vida os AVCs, que é aquilo que chamamos acidentes vasculares cerebrais. Afeta o crescimento. Só esta gama de manifestações vimos que os doentes muitas das vezes ficam limitados, provocando
desgaste familiar, acarretando custos para além do ponto de vista psicoemocional. As famílias não estão bem, os doentes muito mais ainda. Em suma, a doença é isto, e a Delmise acabou de dizer que é um ovo. Eu sempre digo que é uma caixa de surpresa. Tudo pode acontecer. Como de repente está bem e depois entra em crise. Mas com os avanços da medicina, desde 1910, quando foi descoberta a doença pelo professor James Henrich, um cardiologista americano, que descobriu no primeiro doente, por sinal até era um estudante de medicina, de odontologia, Joey, acho que a memória não me falha, Joey, que veio morrer aos 32 anos por um evento agudo. Por ali fora foi-se desenvolvendo e foi-se estudando a doença, conhecemos mais da doença, até que hoje em dia surgiu a revolução do tratamento e a prevenção de certas crises Falando nisto, é só para vermos que esse projeto veio no momento. Esperamos que não surgiu para morrer, que seja um projeto com robustez e que possa acolher, contribuir, estabelecer parcerias com o Estado, porque é verdade que esta doença é um pouco negligenciada. Está de parabéns à Dona Princesa por este projeto, como fosse uma mola impulsionadora. Vamos abraçar o projeto, vamos apostar nas pessoas que de facto querem contribuir para o bem dos nossos doentes, das nossas famílias. Somos isto. Muito obrigada, Dr. Teta, pelas suas palavras. Conseguimos ver aqui um pouco da definição e da história da doença da anemia falciforme. Conseguimos também estar atento aos sinais que a doença vem desenvolvendo nos pacientes. Para nós mães, pais, famílias que têm pessoas doentes com essa patologia, vamos cuidar e acompanhar dos nossos filhos, vamos fazer o exame de eletroforense, vamos estar atentos à alimentação, o cuidado, as roupas que as crianças vestem em cada tempo. Se é calor, veste adequadamente ao calor. Se é frio, veste adequadamente ao frio. Porque no fim do dia os cuidados fazem toda a diferença para um doente com essa patologia. Vamos também aqui agora seguir o momento de perguntas e respostas. Ilustramos aqui algumas perguntas que realmente fazem parte deste projeto, desta doença, que eu sei que muita gente está a fazer essas perguntas e tem estas dúvidas com relação à doença da anemia falciforme. Dr. Teta, eu vou seguir com algumas questões e ninguém melhor do que o senhor para então tirar algumas dúvidas com relação às perguntas que vou colocar aqui. A primeira pergunta é: quais os sinais da anemia falciforme? Os sinais da anemia falciforme, isso variam em função da idade. O primeiro sinal que aparece aos 6 meses, e eu já consegui, porque nós temos doentes que desafiaram os livros,
com 3 meses, 4 meses, é a inflamação do dorso das mãos e pé. Inflamação do dedo é o primeiro sinal. É o primeiro sinal que aparece nas crianças muito pequenas. Depois segue-se o sinal de uma criança que é aparentemente normal, é preciso estar atento. A criança está sempre irritada, não consegue falar, estamos a tocar, está irritada, choro frequente, temos que pensar que essa criança está a fazer uma crise dolorosa. Como a criança não consegue falar, a criança fica irritada e chora, nós pegamos, e muitas vezes dizem, olha, parece que essa criança caiu e é uma manifestação clínica. Mas o primeiro sinal é a inflamação dos dedos das mãos e dos pés, aquilo que nós chamamos como síndrome mãos-pés. Ainda, como o nome é anemia das células falciforme, não é? Um dos sinais é anemia. A criança está pálida, quer dizer, está falta de sangue. Okay. Podemos também encontrar nesses doentes os olhos amarelados. Okay. Não é? Os olhos amarelados é um dos sinais. A dor, voltando atrás, a dor pode simplesmente manifestar com uma dor de barriga, uma dor do peito, uma dor do dorso, ou seja, das costas. Nas costas. Temos que estar atento a esses sinais. E depois, esses são os sinais genéricos que encontramos quase em todas as faixas etárias. Depois vão surgindo outros sinais na medida que a criança vai crescendo. Um deles, por exemplo, pode complicar-se com um AVC, um acidente vascular cerebral. Pode complicar-se, por exemplo, depois dos 15 anos, que aquilo chamamos priapismo. Priapismo é uma ereção dolorosa. Não é? O doente acorda, o pênis está erétil, mas é dolorosa, não é aquela ereção que comumente é coisa. E a barriga, às vezes, dos doentes está um pouco distendidas, palpamos o baço, quer dizer, o baço está inflamado, também é um dos sinais. E depois da primeira década, há um sinal muito comum, a criança começa a coxar, pode ter há um desgaste na articulação, quer dizer, na articulação da coxa, que é que chamamos uma necrose acética da cabeça de fêmea. Por isso, às vezes, vimos as crianças drepanocíticas, os doentes drepanocíticos, às vezes, a coxarem, podem ter esse acometimento. E não só, também acomete o crescimento, o próprio desenvolvimento, por causa das crises múltiplas que esses doentes podem ter. E, resumindo, são os sinais e sintomas muito mais frequentes nesses doentes. Nós sabemos que existe o exame de eletroforense. Existe algum outro teste que se possa fazer para ter o diagnóstico, a confirmação da anemia falciforme, para além do eletroforense? O teste ou exame gold standard, né, que é o padrão ouro, é a eletroforese de hemoglobina, não é? É um pouco mais simples. Mas também temos exames moleculares, são um pouco mais complexos, não é? Mas o gold standard é a eletroforese de hemoglobina, porque aí nós conseguimos ver não só o doente da anemia de células falciformes, mas também aqueles portadores da doença. Porque há dois conceitos. É doença falciforme, a outra coisa é anemia das células falciformes. E depois outros testes qualitativos que apenas nos dizem que esse doente tem hemoglobina S, mas não quer dizer que é um doente da anemia de células falciformes. Mas o gold standard é a eletroforese de hemoglobina. Depois tem outros testes, mas o mais simples temos testes moleculares e outros. Quais as opções de tratamentos disponíveis para pacientes com anemia falciforme? É preciso vermos o tratamento em duas vertentes.
Há o tratamento preventivo e o tratamento curativo. Não é? O preventivo temos, por exemplo, os doentes para prevenir infecções são indicados a fazer profilaxia com antibiótico. Podemos usar a penicilina, podemos usar a amoxicilina, outros países usam a claritromicina. E temos outra opção injetável, como a Delmissa acabou de dizer, que é a penicilina benzatínica. Pronto, aqueles que não podem tomar todos os dias vão fazendo a injeção mensalmente, mas aquilo que a Delmissa acabou de dizer é os efeitos colaterais que podem provocar aquilo que nós chamamos uma reação anafilática, que é muito complicada e se não tivermos adequadamente para reverter o quadro, pode até ser fatal. Por isso urge a necessidade, antes de indicarmos ou aplicarmos essa injeção, fazer o teste de sensibilidade, se de facto a coisa. E as vacinas, o primeiro tratamento é as vacinas, prevenção. É importante que esses doentes sejam vacinados, prevenir contra as doenças, porque esses doentes, nós conotamos ou denominamos a doença como uma imunodeprimida. São doentes imunodeprimidas porque são doentes suscetíveis a contrair outras doenças, principalmente infecções. Depois temos, dentro do tratamento ainda preventivo, e graças a Deus e graças aos cientistas, revolucionou o tratamento é o uso da hidroxiureia, que em termos de prevenção, nesse momento é o padrão ouro, é o número 1 na prevenção de crises nesta doença, não é? E o curativo existe que é o transplante de medula óssea ou transplante de células-tronco, são células muito progenitoras dos eritrócitos e por aí fora, que vai dar a síntese da hemoglobina. Se não, apenas 25% dos doentes no mundo por aí fora têm dadores compatíveis. O problema do transplante é ter um dador compatível, ou seja, alguém que as células desse doente sejam iguais à do doente. Imaginemos, são cerca de 80 milhões de habitantes no mundo com a doença, e só temos 25% de podermos encontrar uma medula compatível. Este é o tratamento definitivo. Para além desse tratamento, também tem os seus efeitos, não é? Todo tratamento tem os seus efeitos. Depois ainda temos a prevenção de certas coisas, de certas crises ou eventos do AVC, que é a hemotransfusão seriada, quer dizer, a transfusão de sangue seriada, ou então aquilo que nós chamamos exossanguíneo transfusão, é substituição do sangue. Isso também tem as suas implicações ou os seus efeitos.